Fala, turma linda. Depois de assistirmos a aula de poríferos, sobre poríferos, a aula anterior, vamos agora dar continuidade ao nosso módulo de zoologia, estudando aqui os quinidários. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volte na aula anterior, aula de quinidários, porque dentro desse módulo nós iremos seguir a sequência correta. Estudaremos os 9 filos animais dentro aqui da zoologia cobrados no nível médio. Eu sou o professor Diogo, professor de biologia, e seja bem-vindo à nossa aula, certo? Vamos falar do filo dos quinidários, ou também chamado filo quinidária, que também pode vir na sua prova com o nome de selenterados. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é quem são os representantes desse grupo. Nós vamos ter aqui água-viva, caravela portuguesa, corais, anêmonas e hidras. Isso aqui não é nada não, tá, turma? Caravela portuguesa, corais, anêmonas e as hidras. Então, quem são os representantes? Deixa eu só arriscar isso aqui, porque ficou aqui uma marca aqui que não é nada. Caravela portuguesa, observe aí. Águas vivas, caravelas portuguesas, corais, anêmonas e as hidras são os representantes dos quinidários. Então, se cair na prova esses animais, lembre-se que nós estamos falando aqui de um quinidário, de um selenterado. Todos são aquáticos. Então, anotem aí, todos os quinidários são aquáticos. Só existe quinidário vivendo em ambiente aquático, com uma observação. Eu estou falando que todos são aquáticos, mas eu não estou dizendo que todos são do ambiente de água salgada. Existem quinidários vivendo em água salgada e em ambiente tussícola, ambiente de água doce. Eles são diblásticos. Anote esse detalhe aí. O grupo anterior, os poríferos, eles são, na verdade, ablásticos. As esponjas são ablásticas, que é o grupo que nós estudamos anteriormente. Esponjas fazem parte do grupo dos poríferos e são seres ablásticos. Nós estamos estudando aqui hoje o filo quinidária. E aí o filo quinidária, que é o filo da água-viva, eles são diblásticos. E por que eles são diblásticos? Vocês vão notar aí. Porque durante seu desenvolvimento embrionário, eles formam 2 folhetos embrionários. E quais são os 2 folhetos embrionários? A endoderme e a ectoderme. Ectoderme não forma o terceiro folheto embrionário. Depois nós vamos estudar o próximo grupo, que é o grupo de platelminto, que vai ter o outro folheto embrionário, a mesoderme. Mas cuidado, aqui no filo dos quinidários ainda não forma-se a mesoderme. Pelo fato de não formar aqui mesoderme, esses seres formam apenas 2 folhetos embrionários. E quais são esses folhetos embrionários? A endoderme e a ectoderme. E não existe, anote aí porque pode cair na sua prova, não existe mesoderme em quinidário. Só existe endoderme e ectoderme. Não existe mesoderme. Só existem esses 2 folhetos embrionários. Por isso, eles são classificados como seres diblásticos. Eles são seres o quê? Diblásticos, pois formam apenas a endoderme e a ectoderme. A simetria desses animais é do tipo radial, ele não tem apenas um eixo simétrico, igual, por exemplo, os cordados, que tem uma simetria bilateral, aqui a simetria é radial. Então, o corpo desses seres pode ser cortado de várias formas, deixando ali partes iguais devido à simetria radial. Eles formam tecidos. Turma, observe, isso é novidade evolutiva. Por que isso é novidade evolutiva? Porque o grupo anterior que nós estudamos, e é sempre bom ir comparando os grupos, porque é cobrado nas questões, o grupo anterior, que era o grupo dos poríferos, não formavam tecidos verdadeiros. É um grupo animal, o grupo de porífera, que é o grupo anterior, que não tem tecido verdadeiro. Então, se sua prova perguntar qual foi o grupo animal que trouxe como novidade evolutiva a presença de tecidos verdadeiros, você vai dizer que é o grupo da água-viva, um dos representantes é o grupo dos quinidários, a presença de tecidos verdadeiros. Contudo, ainda não há formação de órgãos, não tem órgãos. Então, aqui eu tenho tecidos verdadeiros e eu não tenho órgãos, certo? O tubo digestório é incompleto, tem apenas uma abertura, certo? Então só vai ter uma abertura, só vai ter a boca ali, não tem ânus. Então o sistema digestório aqui incompleto. O que é um animal com sistema digestório completo? É aquele animal que tem 2 aberturas no seu tubo digestório. E aí pode ser a boca com ânus, 2 aberturas no sistema digestório,
ou pode ser a boca com a cloaca, que depois nós vamos ver a diferença mais à frente. Animais que têm duas aberturas no tubo digestório, no sistema digestório, boca e ânus ou boca e cloaca, são animais com tubo digestório completo. No nosso caso, nosso tubo digestório é completo. O tubo digestório dos quinidários, o sistema digestório dos quinidários, ele é incompleto. E por que ele é incompleto? Porque tem apenas uma abertura. Tem boca, mas não tem ânus, certo? E esses animais, esse filo quinidária, eles possuem tentáculos, os representantes, e que tem células que causam danos às presas, uma ardência, certo? A um possível predador, por exemplo, que nós vamos ver mais à frente. E aqui está alguns representantes, certo? A água-viva, caravela portuguesa, coral cérebro e a anêmona. Então aqui nós temos alguns representantes dos quinidários. Água-viva, caravela, anêmona, coral. Lembre-se que esses animais são todos aquáticos, mas podem viver em ambiente de água salgada ou de água doce. E lembre-se que esses animais eles formam apenas 2 folhetos embrionários durante seu desenvolvimento embrionário, que é a endoderme e que é a ectoderme. Aqui não existe o terceiro folheto. Aqui não existe mesoderme, certo? E aí, olha o corpo desses seres. Vocês não podem esquecer de forma alguma essas duas palavras que eu vou falar agora. Os quinidários podem estar na forma de pólipo ou na forma medusoide. Veja, quando eles estão na forma de pólipo, eles são sésseis. O que isso quer dizer? Ser séssil, eles vivem parados, sésseis. Então, esse animal aqui, eles são sésseis. Os pólipos são sésseis. Enquanto que as medusas, elas são livres natantes. Elas são livres. Então, o que eu quero dizer para você a partir disso aqui? Vocês vão lembrar que os quinidários, eles podem aparecer na forma de pólipo. Então, se é questão de falar a respeito de um pólipo, você vai lembrar de quê? Pólipos são os quinidários que estão na forma, no estágio de vida ali, séssil. E aí vai haver quinidários que só vão existir na forma de pólipo. E outros que vão alternar entre pólipo em um período da vida. Vai ser pólipo e em outro vai ser medusa. Nós veremos isso mais à frente. Mas eu quero que você guarde, por enquanto, é que existe a forma pólipo, quando o quinidário está nessa forma parada, está séssil. E existe a forma medusa, quando o quinidário está livre, natante, está nadando, certo? Existem alguns quinidários que podem apresentar a forma de pólipo e de medusa, pode ter essa alternância de geração, e existem quinidários que só vão existir na forma de pólipo, só na forma de medusa, por exemplo. Vamos lá? E aí vamos ver aqui a estrutura desse pólipo e dessa medusa. Notem que eles têm apenas uma abertura no sistema digestório. Logo, eles vão ter a boca, mas eles não têm ano. Por isso que esses animais eles são classificados como seres de tubo digestório incompleto, apenas uma abertura. Eles vão ter aqui uma epiderme. Essa epiderme aqui vai ser esse revestimento externo. E essa epiderme, ela deriva do folheto embrionário chamado de ectoderme. Então, essa epiderme aqui, ela foi formada a partir de qual folheto germinativo, de qual folheto embrionário? Da ectoderme, não esqueça disso. E aí, turma, veja, na parte de dentro aqui eu vou ter a gastroderme. Tanto na medusa quanto no pólipo nós vamos ter essa gastroderme que está aqui representado na cor amarela. Essa gastroderme aqui, ela foi formada a partir do folheto embrionário chamado de endoderme. Então aqui eu vou colocar que a gastroderme se originou a partir da endoderme. Então não esqueçam que em uma prova muito específica isso pode ser cobrado. A ectoderme vai dar origem à epiderme, que vai ser o revestimento externo do corpo desses bichos, desses seres. E a endoderme, ela vai dar origem à gastroderme, que vai ser esse revestimento na parte interna. E aí eu quero que vocês observem uma coisa interessante aqui. Observem algo muito interessante aqui. Entre a gastroderme e entre a epiderme, tem essa parte aqui que é chamada de mesogleia, que está na cor rosa aqui. Essa mesogleia, não esqueça que essa mesogleia que vai ter ali células nervosas, e pode cair na sua prova dizendo que essa mesogleia ela derivou da mesoderme. E isso vai estar errado. Por que vai estar errado?
Porque, primeiro, onde é que se localiza essa mesogleia? Essa mesogleia está localizada, olha aqui comigo, eu vou apontar para você ver, está na cor rosa aqui, está localizada entre a gastroderme e entre a epiderme. A gastroderme que derivou da endoderme e a epiderme que derivou da ectoderme. Desse meio aqui, eu vou ter a mesogleia. E aí a mesogleia ela não vem da mesoderme porque esses seres não têm mesoderme. Então, de onde é que vem essa mesogleia? Vem a partir de secreções liberadas tanto pela gastroderme quanto pela epiderme. Vai formar ali a mesogleia, certo? Então, a mesogleia, vou repetir para que você não erre na prova, ela não vem da mesoderme porque esses seres não formam mesoderme. De onde é que essa mesogleia vai vir? Essa mesogleia ela é proveniente a partir de secreções da gastroderme e da epiderme, ela fica aqui no meio. Turma, observe que aqui eu tenho uma boca, tem essa boca que está virada aqui para baixo, nessa medusa. Essa medusa ela é livre nadante, certo? Ela nada, ela tem os seus tentáculos ali, esses tentáculos vão ter as células urticantes, os quinidócitos, que nós vamos ver daqui a pouco, e aí está voltada para baixo, essa boca na medusa. Já no pólipo, essa boca está voltada para cima, mas aí é a mesma estrutura se você observar. Só que o pólipo ele fica parado, enquanto que a medusa ela fica nadando, certo? Ela é livre. Tanto na medusa quanto no pólipo, nós vamos ter a cavidade gastrovascular. E aí, turma, observe, eu tenho aqui a cavidade o quê? Cavidade gastrovascular. Essa cavidade aqui gastrovascular, que vocês estão vendo, vai acontecer parte da digestão desses seres. Então, aqui, nesses quinidários, nós temos uma cavidade onde acontece a digestão. E depois essa digestão continua, porque eu vou ter secreções ali nessa cavidade que vão permitir as secreções dos alimentos, dos nutrientes. E depois essa vai permitir a digestão desses nutrientes a partir dessas secreções que são liberadas. Só que acontece que a digestão desses seres começa na cavidade gastrovascular e depois continua nas células. Então, a digestão desses seres aqui é do tipo intracelular e extracelular. Vou repetir. A digestão dos quinidários é intracelular e extracelular. Por que intra? Porque parte da digestão acontece dentro das células. E por que extra? Porque parte da digestão acontece fora das células, dentro da cavidade gastrovascular. Então, se o seu vestibular, se a sua prova de concurso público, qualquer prova que você for fazer aí, que você for prestar aí, perguntar a respeito da digestão dos quinidários, é do tipo extracelular e intracelular. E não esqueça dessa cavidade gastrovascular aqui, revestida pela gastroderme, que acontece parte da digestão. Beleza? E aí eu trouxe aqui essa imagem para que vocês observem. Tem aqui um quinidário aqui na forma de pólipo aqui do lado. E aí nós cortamos aqui uma parte e demos um zoom aqui para que você observe. Turma, observe o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui essa parte aqui que você está vendo é a epiderme. Vou colocar aqui em amarelo. Deixa eu colocar de outra cor aqui a parte da mesogleia. A mesogleia aqui está em verde. E essa parte mais interna aqui nós vamos colocar a gastroderme. Já falei dessas partes anteriormente. Essa epiderme ela derivou da ectoderme. E o que é que nós temos aqui de interessante nessa epiderme? Nós temos células mioepiteliais epidérmicas. Essas células mioepiteliais vão contrair e aí é o que vai causar o movimento, vai ser responsável pelo movimento desses seres. Essas células mioepiteliais epidérmicas fazem com que esses seres consigam se locomover. Eu tenho essas células intersticiais que vocês estão vendo aqui, olha. Essas células intersticiais ela têm um potencial de diferenciação em outras células. Elas são células-tronco, células sensoriais que permitem sentir os estímulos do meio onde esses seres estão. E eu tenho a célula mais famosa aqui desses seres, e que agrupa os seres desse grupo, não esqueçam disso, que é o quinidócito, o quinidoblasto. Esse quinidoblasto é a célula responsável pela defesa e pela captura de alimento desses seres. Daqui a pouco nós vamos falar mais dele, mas observe aqui que nessa epiderme desses seres, nós vamos ter esse quinidoblasto aqui, que vocês estão vendo que ele tem um flagelo aqui guardado, e que se ele é estimulado ali, ele libera esse flagelo e pode causar danos, inclusive pode matar os seres, inclusive pode matar um ser humano, a depender da espécie. Essa parte aqui é a epiderme. Aqui nós temos a mesogleia.
Lembrando que essa mesogleia, ela não deriva da mesoderme, porque aqui não existe mesoderme, e essa mesogleia aqui, ela é rica em células nervosas. E uma observação, turma, é que o sistema nervoso desses seres é do tipo difuso. Como assim difuso? Anotem aí, porque pode cair na sua prova. Sistema nervoso difuso. Ele não tem uma orientação adequada. Não existe nesses animais um sistema nervoso central que coordena os movimentos desse animal. Então, se você observar o movimento em uma água viva, ela vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cima, para baixo, para frente, para trás, de forma totalmente desorientada. Porque tem as células nervosas que vão sendo ali estimuladas e vão passando ali o estímulo para outras, mas não tem uma coordenação, não tem uma orientação igual aos animais que tem ali sistema nervoso central coordenando tudo. Tem células nervosas, sim. Na verdade, o mais adequado é falar que tem uma rede nervosa e não um sistema, porque não forma nem órgãos. Para formar um sistema, teria que ter órgãos. Então, as questões ainda trazem, falando de sistema nervoso difuso, mas, na verdade, é uma rede nervosa difusa, que não tem uma organização com o sistema nervoso central. Lembrando que essa mesogleia tem essas células nervosas, que formam essa rede nervosa desses animais, desses quinidários, mas que não formam um sistema nervoso central para coordenar ali os movimentos de forma ali direcionada desses seres. Vamos agora aqui na gastroderme. O que é que nós estamos vendo aqui na gastroderme? Vocês estão vendo aqui células glandulares que vão ser responsáveis por liberar secreções e células digestivas, mioepiteliais digestivas, que vão ser responsáveis ali por fazer a digestão, por atuar ali na digestão desses seres e na contração dessa parte aí, dessa gastroderme desses animais, certo? E aí o que é que nós temos aqui nessa imagem? Observem. Quinidócito ou quinidoblasto, pode ser assim também chamado, com nematocisto recolhido. Então observem essa estrutura e cuidado. Essa célula daqui é a mais famosa dentro desse grupo. É a célula que causa ali danos a uma... Por exemplo, a pessoa entrou na água e levou ali teve ali alguma sequela causada por uma água viva. Foi esse quinidoblasto aqui, foi esse quinidócito aqui que foi ali acionar, que foi ali estimulado e que acabou prejudicando ali. E que, a depender da espécie, como eu disse, pode causar morte, pode causar graves sequelas, graves danos aí à pessoa, ao ser vivo, ao animal ali afetado. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, olha, o quinidócito, e esse quinidócito aqui está com o nematocisto recolhido, mas aí o que é que seria esse nematocisto? Nematocisto é essa estrutura que você está vendo aqui, ó, que vai ter esse filamento. Aqui eu tenho um opérculo como se fosse uma tampa, que está aqui tampando, guardando aqui esse nematocisto. Vai ter um núcleo aqui nessa célula, e aqui eu tenho como se fosse o gatilho, esse quinidocílio. Caso alguém toque aqui nesse quinidocílio, é como se o gatilho disparasse. Vai everter aqui, olha, e aí o que é que vai acontecer? Esse quinidócito aqui, ele vai descarregar a toxina, ele vai liberar ali esse nematocisto que estava todo organizado ali, o opérculo abre, esse nematocisto vai liberar aqui essa grande estrutura, esse grande flagelo, esse grande filamento aqui que vai liberar a toxina e que aí pode penetrar a pele da pessoa, do animal e pode causar aí os danos como foram já citados. Então esse quinidócito, ele tem um nematocisto que fica guardado. Ele tem esse quinidocílio que age como se fosse um gatilho. Caso algum possível animal chegue ali a tocar algum ser vivo toque ali nesse quinidário, esse quinidócito dele, que está ali na epiderme dele, vai ser estimulado, vai abrir ali o opérculo, vai liberar o nematocisto e vai causar um prejuízo. Não esqueça que essas células são chamadas de quinidócitos, quinidoblastos, e são células dos quinidários. E aí, como é que esses seres se reproduzem? Eles podem se reproduzir tanto da forma sexuada quanto da forma assexuada. Não esqueça disso. E aí, o que é que nós temos aqui? Nessa imagem aqui, nós temos uma hidra realizando a reprodução, que é aqui. Essa hidra aqui está realizando a reprodução do tipo, nesse caso aqui, reprodução sexuada, liberando aqui espermatozoides que vão fecundar aqui na hidra fêmea aqui, nos ovários dela, os óvulos, vai formar o zigoto. Então, esse zigoto aqui formado foi fruto de quê? De uma reprodução sexuada, onde houve
um encontro de gametas, onde eu tenho uma hidra ali liberando espermatozoides, gameta masculino, vão se encontrar ali com os ovócitos na hidra fêmea, e aí vai fecundar, formar o zigoto. Esse novo indivíduo aqui, olha, formado, ele vai ali se fixar, se for na forma ali de pólipo, fixou, ficou adulto, formou aqui esses brotos que vocês estão vendo aqui, pode se desprender esse broto e formar um novo indivíduo. E aí vai dar origem a uma nova hidra, certo? Que vai ser geneticamente idêntica àquela que liberou o broto. E aí essa reprodução aqui não envolveu gametas nessa parte, reprodução de que tipo? Assexuada. Lembrando que aqui, onde eu vou colocar o número 1, gera variabilidade genética. Por que gera variabilidade genética? Porque está tendo aqui mistura, está tendo aqui encontro de gametas. Lembrando que aqui, onde eu estou colocando o número 2, não gera variabilidade genética. E aí, por que não gera? Porque eu estou liberando aqui esses brotos e formando novos indivíduos geneticamente iguais. Então, veja que os quinidários eles podem se reproduzir tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Entretanto, tem alguns grupos que... Observe, tem alguns grupos de quinidários que se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada, a depender da geração em que se encontra o indivíduo ali, o período de vida do indivíduo. Por quê? Tem alguns grupos de quinidários que eles têm alternância de gerações, também chamada de metagênese. Como assim? Observe aqui que eu tenho aqui, olha, o Aurelia, esse gênero aqui de quinidários, e ele tem aqui, apresenta a metagênese, apresenta a alternância de gerações. E aí vocês vão entender o que é alternância de gerações e vocês vão perceber que isso aqui pode cair na sua prova, então tome cuidado. O que é que nós temos aqui? Eu tenho uma medusa, nós já vimos que as medusas são as formas livres, natantes, certo? Eu tenho aqui essa medusa fêmea e eu tenho aqui essa medusa macho. O que é que elas estão fazendo? A fêmea está liberando o gameta feminino, o macho está liberando o gameta masculino. Eles vão se encontrar esses gametas, vão fecundar e vão formar um zigoto. Formou aqui o zigoto. Esse zigoto se desenvolve e dá origem a uma larva ciliada chamada de larva plânula. Essa larva plânula se fixa a um substrato, se desenvolve, passa a se desenvolver e vai formar um pólipo. Preste atenção que esse pólipo aqui foi formado a partir dessa larva plânula ciliada que se fixou ali no substrato. Preste atenção que essa larva plânula ciliada aqui, ela foi formada a partir da união do gameta feminino com o gameta masculino. Essa parte aqui, onde essas medusas estão liberando esses gametas e está acontecendo ali a fecundação, é uma reprodução de que tipo? Aqui nós temos uma reprodução do tipo sexuada. Por que essa reprodução aqui é sexuada? Porque nós estamos aqui observando que está acontecendo aqui encontro, liberação de gametas, mistura aqui do material genético. Então essa parte aqui, olha, medusas fazendo essa liberação de gametas para dar origem ao pólipo, está acontecendo aqui uma reprodução sexuada. E aí formou-se aqui o pólipo. Esse pólipo aqui, olha, se desenvolve, ele está aqui adulto agora, e ele vai liberando aqui estruturas, certo? Observa aqui, liberando essas estruturas chamadas de éfiras, e essas éfiras se desenvolvem e dão origem às medusas. E aí essas medusas podem ser medusas machos ou fêmeas, e depois vão começar a liberar gametas novamente, e começa novamente a reprodução sexuada. Então o pólipo aqui está sendo responsável aqui pela reprodução assexuada, liberando estruturas do seu corpo e dando origem à medusa. Já as medusas aqui, elas estão liberando gametas e dando origem à larva plânula, que vai se fixar no substrato e dar origem ao pólipo. Então veja que medusas dão origem a pólipos e veja que pólipos dão origem à medusa. Veja que as medusas se reproduzem de forma sexuada, gerando variabilidade genética, e veja que os pólipos aqui se reproduzem de forma assexuada, sem gerar variabilidade genética. Medusas dando origem a pólipos, e aí, turma, vocês não podem esquecer, olha, aqui, medusas dando origem, medusas liberando gametas, formando larva e dando origem a pólipos, pólipos se reproduzindo de forma assexuada e dando origem à medusa. Ora, esses seres do grupo do gênero Aurelia está na forma de quê? De pólipo, fixa ao substrato, se reproduzindo de forma assexuada. Ora, esses seres estão na forma de medusas, livre-natantes, liberando gametas e se reproduzindo de forma sexuada. Esses seres que alternam entre pólipos e medusas, eles estão fazendo aqui a alternância de gerações.
e se reproduzindo de forma sexuada e assexuada. Não são todos que fazem, mas o grupo Aurelia, o gênero Aurelia faz. Ora na forma de pólipo, ora na forma de medusa, se reproduzindo de forma sexuada e assexuada. E esse processo, anota aí, pode cair na sua prova também, pode ser chamado de metagênese. Pode ser chamado também de metagênese. Nós temos também aqui que o gênero Obelia também realiza aqui a alternância de gerações. Nós vimos que a Aurélia faz a alternância de gerações e a Obelia também faz a metagênese, também faz a alternância de gerações. Então aqui o que é que vocês estão observando? Observe aqui comigo. Nós estamos vendo aqui um pólipo e esse pólipo aqui está fixo a um substrato e aqui tem a estrutura gonozoide que vai ser responsável por liberar a estrutura que vai dar origem ali à medusa. Então veja que eu estou liberando aqui as medusas jovens e elas vão se diferenciar em medusas machos e medusas fêmeas. E aí vão liberar o quê? Vão liberar o gameta. A medusa macho vai liberar o gameta masculino, que vai fecundar o gameta da medusa fêmea. E aí, como vocês estão vendo, vai se formar aqui a lava plânula. Essa lava aqui vai ser formada, essa lava ciliada, vai se fixar um substrato e depois passa a se desenvolver e forma o pólipo. Então é a mesma coisa que nós vimos lá no Aurélia. Então o que é que está acontecendo aqui no Obelia? Eu vou ter aqui o pólipo, que vocês estão vendo aqui o pólipo. O pólipo vai liberar aqui as medusas jovens. Então esse pólipo está se reproduzindo de maneira assexuada. E aí essas medusas aqui vão se diferenciar, passar por diferenciação aqui, medusas machos e medusas fêmeas, vão liberar gametas que vão fecundar, esses gametas aqui dessas medusas vão fecundar, vai formar-se ali a lava plânula, essa lava ciliada, essa lava se fixa a um substrato, se desenvolve e forma o pólipo. Veja que medusas se reproduzem de forma, aqui nesse caso, de forma sexuada, e forma a lava plânula que depois se desenvolve e forma o pólipo. As medusas dão origem à lava que dá origem ao pólipo. Então as medusas dão origem ao pólipo. Já o pólipo se reproduz de forma assexuada e dá origem às medusas. Isso, novamente, é uma alternância de gerações, uma metagênese aí realizada pelos cnidários do grupo do gênero Obelia. E aí a classificação, quais são as principais classes de cnidários? Nós temos os hidrozoários, representados aqui pelas hidras e caravelas. Hidras e caravelas. Depois vocês pesquisem aqui no canal a aula sobre ecologia, que nós falamos da importância desses seres. Inclusive nós falamos aqui das relações ecológicas, e lá na aula de relações ecológicas, vocês vão ver que a caravela portuguesa ela não é um organismo só, ela é uma colônia. Mas depois vocês observem aí, procurem aqui na parte, na playlist de ecologia. Tranquilo? Então, hidrozoários, as hidras e as caravelas. Pode cair na sua prova. Os hidrozoários são representados por quem? Por hidras e caravelas. Já os sifozoários são as águas vivas. Águas vivas são quinidários, mas são quinidários de qual grupo? Quinidários da qual classe? Da classe dos sifozoários. Já os antozoários são representados pelas anêmonas e corais. Eles são pólipos. Veja, anêmonas e corais. É muito falado de antozoários, das anêmonas e dos corais, lá na parte de ecologia também. Prestem bastante atenção, certo? E ecologia é muito cobrada, vocês sabem disso. Antozoários, corais e anêmonas. E os cubozoários, nós temos aqui as vespas d'água, vespa do mar. Extremamente, tem algumas muito perigosas, toxinas. Alguns desses animais têm toxinas muito potentes, com a capacidade de paralisar o nosso sistema respiratório, de matar uma pessoa ali afogada. Não esqueçam dessa importância dentro do grupo, a importância que devemos ficar atentos. Então, hidrozoários, hidras e caravelas, sifozoários, as águas vivas, antozoários, anêmonas e corais, e os cubozoários, as vespas da água, vespa do mar. Não esqueçam de revisar a aula, depois nós vamos trazer uma aula sobre resolução de questões sobre os quinidários. Fique por dentro de tudo, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam do que nós vimos nessa aula, das principais características desse grupo, que eles são diblásticos, não esqueça disso, que eles não formam mesoderme,
das principais células que nós vimos, dos principais representantes e das formas de reprodução. Aguardo vocês em um próximo momento. Observe o que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos, porque aqui na descrição vocês podem encontrar lá link para entrar em grupos de estudo, grupos privados, grupos de concursos públicos, materiais, nossos materiais privados, e aí vocês encontram também diversas aulas aqui no nosso canal sobre outros conteúdos, aulas sobre genética, sobre zoologia, resolução de questões do Enem, do SSA, de concursos públicos. Então fique por dentro de tudo, deixe o like se o vídeo foi útil, aguardo vocês em um próximo momento e foi um prazer estarmos juntos. Tchau, tchau e até mais.